E aí vem a birra do adulto, né? Quantos de nós, numa discussão de casal, muitas vezes, né? Saímos batendo porta, agimos como crianças. Muitas eu escuto falar, né? Muitas pacientes minhas comentam que quando falam alguma coisa ou fazem alguma coisa e o marido fica bravo, se emburra, se fecha. Né? Eu tinha uma paciente que ela dizia que ele entra no estado. Como é que ela falava? Tinha um termo que ela falava mudo, né? Alguma coisa assim, entra em estado mudo, entra, né? Tipo, agora eu estou mudo, não converso, não falo porque eu estou chateado com você. Né? Então ele se fechava, ficava no mundo dele, ou ficava no celular, ou ficava na televisão e não falava com ela. E ela vinha, ela falava, a janta tá pronta, não sei o que, tu vai querer alguma coisa, e ele, né, só com sim, não, ou não respondia, ou mexia sua cabeça, e ela deixava, ela ficava enfurecida com aquilo. Ela ficava muito mal com aquilo. Aí ele entrou em estado mudo e eu tenho que ficar dando conta disso aí. Né? Tipo, tá fazendo birra. Né? Tá fazendo birra de adulto porque ficou chateado, porque ficou magoado. O adulto que não entra em contato com o outro para conversar, porque lembra, no adulto, depois dos 25 anos, esta área do cérebro já está 100% formada. Agora, o quanto ela está apta para a comunicação com o outro adulto, aí vai muito da forma como eu fui educado, da forma como eu fui acolhido nas minhas dores lá atrás, como os meus pais me ensinaram a me autorregular para depois eu poder, então, fazer isso na minha idade adulta, com o meu cérebro desenvolvido, agora eu tenho recursos para argumentar, escutar, pensar, refletir e depois responder, questionar esse outro adulto sobre as questões, sobre as decisões dele, e não ficar fazendo, né, chantagem emocional, joguinhos psicológicos, culpando o outro, me vitimizando, porque tudo isso são birras que o adulto faz também. Então, se você está vivendo com seu filho algum desses processos, né, de birra, independente da fase que ele está vivendo, ou você, então, no seu relacionamento amoroso, ou com seus pais, ou com seus filhos, ou com o trabalho, com os amigos, passando por um processo onde você percebe que se sente como uma criança fazendo birra, né, que você se isola, você se fecha, você se emburra, você dá patada, você bate porta. Perceba qual é a dor da sua criança naquele momento, porque o adulto que faz birra, ele não é um adulto que está com o seu cérebro racional ali ativo em comunicação, porque o cérebro dele tem condições de fazer isso sem entrar em birra. Um adulto que está vivendo uma birra, sofrendo ali de alguma forma e provocando, né, toda essa reação emocional que causa a birra, ele está ativado com a sua criança interior, com a sua dor, com as suas feridas, que talvez é o seu filho que está ativando nele, talvez seja o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe que vive na casa com você, ou um vizinho que botou o som alto e aquilo ali fez você, né, ficar mal e não conseguir ir lá conversar com o vizinho tranquilamente, ou pegar e levantar o seu som mais alto ainda. Isso é birra, né? O querer se vingar, o querer punir o outro, castigar. Isso é birra. Quando eu não dou conta das minhas emoções, eu extravaso as minhas emoções e colocando tudo isso em cima do outro, culpando o outro, julgando o outro, isso é birra do adulto. E muitas vezes porque existe uma dor ali na minha criança, que eu preciso olhar, que eu preciso analisar, para poder acolhendo a minha criança, não deixar ela se manifestar nesse momento em que o meu adulto pode dar conta, em que eu não preciso dela ali para fazer isso.